Olha só, a eleição deste ano tem sido acirrada, tanto nas pesquisas quanto nas redes sociais, ou no mundo real. Cada um escolhe o seu candidato, mas quando isso passa a ser idolatria. Ou quando o desrespeito gera diversos tipos de agressões. Bom, vamos ouvir a opinião da população sobre este assunto e está no ar o quadro Na Boca do Povo. Cada um tem seu candidato, mas sem briga, graças a Deus eu não briguei com ninguém, discuti com ninguém por causa disso não. Fico só neutra mesmo, sabe? O meu candidato é só comigo mesmo, sabe? Mas já aconteceu de ver familiares ou amigos brigando? Já. Ele bate boca mesmo, causa de política. Creio que devamos ter, sim, as discussões político-partidárias no nosso país, que está passando por um momento único, um momento ímpar na sociedade brasileira. E eu procuro até me afastar, porque eu acho que não é certo não, né? Você vota quem você quiser. Bom, e continuando a falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga Anne Cleiane. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, bom dia. A gente quer saber o que leva alguns eleitores a adotarem um candidato de forma obsessiva, né? Muita gente chega a falar até idolatria, né? Dentro dessa análise, como já tínhamos conversado anteriormente, tem a questão de que um dos telespectadores trouxe que nós estamos passando por um momento único no Brasil. Para falar sobre essa questão de maneira individual, nós precisamos ter uma noção global desse fenômeno. E o Brasil, ele está durante muito tempo numa inércia de que as pessoas não se discutia política, não se falava de política. Esse comportamento era um comportamento totalmente abafado e, de uma certa maneira, ele era até punido pela população se as pessoas começassem. E nós, nos últimos tempos, com o início da informação, com o início das interações humanas, surgiu a direita, a esquerda, a política de fato. Pessoas que antes não entendiam muito bem de onde vinha começaram a se informar e no meio disso vem uma enxurrada de informações e desinformações. Então, quando nós vemos Freud, lá na psicologia social, quando ele estudou o movimento das massas, ele já falava de que quando se fala de política, geralmente em certos momentos, e nós vivemos cíclicos históricos, existe uma luta entre o bem e o mal. As pessoas são levadas a um medo, o que é que pode piorar na minha vida. Então, quando essas pessoas estão totalmente já instigadas por esse medo, como se tivesse um yin yang, o bem e o mal de um lado, as pessoas vão tomar o seu lado. Quando tomam o seu lado, eles não brigam somente mais por um candidato, eles brigam por sua vida, por suas ideias, pelos seus filhos. Nós vemos, tem pessoas que falam, eu vou votar no candidato X porque eu não quero meus filhos expostos a tal coisa. Então, quando a gente parar para olhar um pouquinho além disso, as pessoas estão num estado de nervo e isso vem da evolução, porque a sociedade ela evolui. Então, no meio de toda a evolução precisa ter, vamos dizer assim, um certo caos para que a sociedade se reorganize. Então nós estamos passando por um fenômeno no Brasil, um fenômeno até mesmo de criticidade. Nós podemos ver a nossa população desenvolvendo já um olhar crítico. É claro que existe muito achismo, existe até fake news, existe muita coisa no meio, mas as pessoas estão começando, estão dando o passo para isso. E indo lá pelo arquétipo, quando a gente fala sobre Jung, e Freud também afirma isso, a questão do pai. O brasileiro sempre precisou desse pai, dessa segurança, dessa proteção. Carência, né? Uma carência que nós brasileiros temos, e quando nós vemos nosso marketing, as coisas que giram em volta do que leva você, vote nessa pessoa, ele vai te trazer um que vai te dar comida, o outro que vai encher sua mesa, aquele que é querido, que vai cuidar de você, o outro que vai te proteger, não vai deixar ninguém tocar em você, não vai deixar ninguém tocar na integridade da sua família. Então, são coisas que realmente vai muito além do que ele acha do candidato. Então, o candidato deixa de ser uma pessoa e se torna uma ideia de algo que essas pessoas anseiam, que elas precisam, que Freud chama de pulsão, que traz uma pulsão, que desperta algo que eles precisam alcançar. Então, as pessoas acabam saindo do seu ponto de raciocínio primordial, individual, e ele começa a lutar pelo seu social, por aquilo que ele sente que ama, que ele também chama de eros. Então, por lutar por esse amor, o candidato acaba se tornando
somente um detalhe no meio dessa luta que eles travaram. Fica mais como uma disputa também, né? Exatamente. Eu até falei uma vez na rede social, o brasileiro está tão carente, é um povo tão carente que coloca como ídolo político, né? Infelizmente, quando na verdade a gente tinha que se unir, né? Não ficar brigando nas redes sociais, porque o Brasil é nosso, então independente de quem foi eleito, A, ou B, ou C, ou D, não importa. Todos nós gozaremos do que for bom e todos nós sofreremos as consequências, né? Independente de, enfim. Quando as eleições passarem, algumas pessoas vão votar e ficar dóceis, né? Principalmente se o candidato vencer a eleição. Como que funciona isso? Como será que o brasileiro vai agir depois? Porque, olha, tem gente que não vai conseguir ter Natal, né? Não vai ter família para passar o Natal, de tanto que tá brigando com o povo, né? Eu vi até já comentários, eu até brinquei na minha rede social um dia desse, eu acho que nós vamos ter que passar o Natal na casa dos nossos candidatos, porque tirar amigo oculto com eles. Mas, assim, esse fenômeno não é dessa eleição. Se a gente parar para observar, desde lá da época que começou os primeiros passos para o impeachment, já começou esse tipo de desconforto. Isso, vamos dizer que nós estamos chegando na ponta do iceberg, mas não é de agora. Então, já que nós passamos desde lá da época do impeachment por essa certa separação, o que estava acontecendo já, as pessoas com esses comentários já ferrenhos, já defendendo os políticos, na eleição quando acabou a última eleição presidencial, as pessoas basicamente se dividiram já ali. Nós vimos uma divisão. Você acha que se deve a que a gente viu no passado, nesse momento em que você fala, que a gente vê político tentando incitar uma separação de classes, né? Em que se você fosse favorável a ele, você era a classe inferior. Se você não fosse, você queria ser, sabe, aquela questão superior, de coxinha e mortadela, em que os próprios políticos incitaram esse ódio, né, das pessoas. Quando nós vemos essa questão do marketing político mesmo, nós podemos ver que uma força querendo que o Brasil crie um novo tipo de comportamento progressista e uma força conservadora. Então, por falta de conhecimento da nossa própria população, do que é o conservadorismo e do que é o progressismo, faz as pessoas temerem o novo e faz as pessoas ficarem com saudosismo do que foi anterior a nós. Então, como eu falei, vejo sim um fenômeno como uma evolução. Nós precisávamos passar por isso. A população está passando por isso. O que é o conservadorismo? O que é o ser progressista de fato? Será que ser conservador é só uma mulher ficar dentro de casa e ponto? Será que ser progressista é seu filho ganhar um kit Kat na escola? Estou falando no popular. Não, com certeza tem tudo mais além disso. Tem países conservadores que a população tem uma qualidade de vida maravilhosa e tem países conservadores que não. Tem países progressistas que a qualidade de vida é muito boa. Então a pergunta, será que voltam ou não? Eu acho que esse fenômeno não fecha com a eleição. Perfeito. Ele não vai fechar com a eleição, ainda vai passar o Brasil ainda vai evoluir um pouquinho para nós conseguirmos. Bom, obrigada, Cleiane. A gente vai para o lado político, a gente já volta com Câmera Mais. Muito obrigada. Obrigada.